Olá, temos mais um Neuroimunocast para vocês. É um espaço para discutir temas relevantes e atualizados na neurologia. Eu sou Cláudia Vasconcelos, neurologista, especialista em esclerose múltipla, membro da Academia Brasileira de Neurologia, fui coordenadora do DC de Neuroimunologia, continuo atuando junto com a atual coordenação e quero apresentar para vocês o nosso convidado de hoje, o Dr. Gabriel Micheli. Dr. Gabriel Micheli é neurologista, se formou na Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi Fellow Visitor no Queen Square e hoje é gerente médico da HealthMed. Obrigado, Cláudia, pelo convite. É um prazer enorme participar dessa edição do Neuroimunocast. Então, Gabriel, eu quero que você nos diga o que os canabinoides podem agregar no tratamento dos pacientes com esclerose múltipla. Bem, obrigado pela pergunta. Eu acho que poder ter o espaço do Neuroimunocast para discutir esse tema é fundamental, tanto para quem está na linha de frente, lidando com os pacientes de esclerose múltipla, mas também as famílias e o público em geral que deseja mais informação a respeito dos canabinoides, né? Que é um tema que vem ganhando cada vez mais notoriedade no Brasil, principalmente depois da regulamentação da Anvisa de 2019, 2020. E sem dúvida, no nosso consultório, é um tema recorrente, né? Então, eu acho muito importante a gente posicionar os canabinoides aonde que, de fato, eles podem trazer benefício nos pacientes com esclerose múltipla. E eu acho que ele acaba preenchendo algumas demandas não atendidas desse paciente, né? Porque hoje a gente fala de inúmeras medicações modificadoras de doença, mas poucas evoluções e poucas classes terapêuticas e poucas inovações no tratamento de sintomas da esclerose múltipla, especialmente de sequelas eventuais de surtos ou de doenças progressivas, né? E aí eu destaco duas condições que mais geram desconforto nos nossos pacientes, que é a espasticidade e a dor crônica. E a gente sabe que existem algumas classes terapêuticas para isso e mesmo com isso, muitas vezes a gente não consegue atingir o desfecho clínico. E os canabinoides, eles vêm para preencher justamente essa lacuna. Principalmente os desfechos clínicos, dor e espasticidade. Você acha que Sim. assim seria mais uma não alternativa, mas uma opção para somar ao tratamento e aliviar, né, essa dor do paciente, porque no dia a dia do paciente incomoda muito. Exatamente. Gabriel, como é que está a evidência do uso dos canabinoides no controle da dor crônica neuropática em pacientes com esclerose múltipla? Olha, esse foi um dos primeiros temas que foi estudado no início dos anos 2000, né? Principalmente usando uma combinação específica de canabinoides, né? Os dois canabinoides que a gente mais comenta quando está falando de prescrição na esclerose múltipla é o canabidiol e o THC. E existe uma combinação 1 para 1, mais ou menos, equivalente, de mesma proporção de CBD e THC, que a classe recebe o nome de nabiximols. E essa classe ela já é estudada há bastante tempo e recebeu aprovação regulatória numa série de países do mundo para tratamento de dor na esclerose múltipla. Hoje existe evidência consolidada da eficácia de CBD e THC, de nabiximols, portanto, no tratamento desses sintomas, inclusive com revisão da Cochrane, posicionamento inclusive da Academia Brasileira de Neurologia, colocando como uma alternativa terapêutica no tratamento da dor na esclerose múltipla. Então eu diria para você, Cláudia, que a evidência ela é consolidada a respeito do tratamento da dor. Você me corrija, né, se eu estiver errada, mas me parece que dentre essas opções que o mercado vem anunciando da aplicabilidade do uso do canabidiol, evidências robustas, né, clínicas, são para esclerose múltipla e epilepsia. Exatamente. Os Exatamente. ensaios clínicos randomizados, Isso. controlados. As duas condições em que a gente tem
que foi percorrido todo, né, o tracking regulatório de pré-clínico, fase 1, fase 2, fase 3, aprovação de agência regulatória, foram, de fato, as epilepsias farmacoresistentes, né, especialmente Dravet, Lennox e esclerose tuberosa. E aí a gente fala do canabidiol na forma purificada. E a dor e a espasticidade também percorreu o mesmo trajeto, com evidência conclusiva na combinação Nabiximols, que é a combinação CBD e THC. Mas especialmente nos pacientes com esclerose múltipla, que tem dor e tem espasticidade. Ok, você já explicou para a gente que tem evidências, né, de que de forma efetiva, eles conseguem atenuar esses sintomas ou até, de certa forma, parar um pouco. Mas tem outros sintomas nos pacientes com esclerose múltipla, especialmente, que estão ligados à dor e à espasticidade, que eu acho que podem ganhar algum benefício também. Sem dúvida. Tem dois que são principais, né, que são dois sintomas correlatos à dor e à espasticidade, que é o sono, né, a qualidade do sono do paciente. Exatamente. Então, muitas vezes, o paciente com lesão medular, né, ele faz muito espasmo noturno, que dificulta bastante, às vezes, iniciar o sono e manter o sono. E cansa, né? E cansa, e dói, né? E a gente tem evidência que o Nabiximol ele pode trazer alívio desses sintomas e, como desfecho secundário, melhorar a qualidade do sono desses pacientes, né? E tem um desfecho também relacionado à função vesical. Os pacientes com urge-incontinência urinária, alguns pacientes podem colher benefício adicional de eventualmente melhora de sintomas urinários com Nabiximols. Eu diria que esses dois sintomas são os dois desfechos secundários mais importantes dos trabalhos na esclerose múltipla. Fadiga, não? Olha, fadiga, ela é muito subjetiva, né? Mas Deve cansar, né? Sim, Espasticidade, o com paciente vai ter um certeza. gasto maior para se locomover, né? Se deslocar. Tem um trabalho que avalia fadiga como desfecho secundário, mostrando benefício dentro de um contexto maior de percepção global de melhora do paciente, né? Então, é um desfecho que a gente vê no mundo real, não tanto de desfecho de trabalho, né? Mas é muito comum o paciente voltar no consultório falando que está menos cansado, né? Está menos fadigado, está com um pouco mais de disposição. Isso pode ser, de fato, um benefício aí. E medidas de avaliação de desfechos relatados por pacientes, como fica a qualidade de vida? Você tem esses dados? Sim, os trabalhos seminais de aprovação do Nabiximol, eles avaliam desfecho tanto de percepção de melhora, né? Então é um desfecho aí do próprio paciente, subjetivo, mas avalia desfechos também relacionados à mobilidade, à capacidade de deambulação, à capacidade de transferência do cuidador, né? Então o burden, né? A carga de cuidado do cuidador também é um desfecho que mostrou benefício, né? Porque muitas vezes a gente trata a espasticidade, facilita do paciente deambular, facilita a transferência do paciente. Isso a gente acaba refletindo na prática clínica. Mas antes de você explicar um pouquinho melhor sobre os Nabiximols, eu queria que você dissesse para a gente assim, na sua experiência, quais são as principais barreiras para se prescrever os Nabiximols em termos de acesso, aceitação do paciente, efeitos adversos? Como que se pode gerenciar isso, né? Conhecimento é a chave, né, Cláudia? Então, a gente poder conversar abertamente com os pacientes, poder conversar abertamente com os colegas médicos também a respeito de canabinoides, é algo muito importante e que o Brasil avançou bastante nos últimos 5 anos, né? Então, é um tema que cada vez mais vem sendo discutido em congresso de especialidade, vem sendo discutido dentro do consultório. Eu acredito que a principal barreira muitas vezes é uma barreira de preconceito de prescrição de canabinoides, eu concordo com você. E a gente... Eu concordo. Pois é. E a gente precisa separar o que... Às vezes você passa para o paciente, olha, eu vou te passar um remédio que tem canabidiol, que tem THC. Eu pergunto, doutor, você vai passar maconha para mim? Vai passar maconha para minha mãe, para meu pai? A gente tem que explicar, não. A gente não está falando de maconha, né? A gente está falando de uma molécula que é produzida pela cannabis, passa por um processo de extração industrial,
passa por um processo de destilação, é isolada a molécula individualmente, isso entra numa formulação farmacêutica, num fitofármaco de cannabis, em que a gente tem exatamente a consciência de quantos miligramas de cada molécula a gente está prescrevendo para o nosso paciente, né? Então a gente separar, não estou te dando maconha, eu estou te dando uma formulação à base de canabinoides padronizada, que já passou por muita pesquisa clínica e recebe aprovação regulatória, né, na maioria dos países. Então é importante a gente conversar abertamente sobre isso e entender que, além da gente não estar passando maconha, a gente não está passando algo que pode ser substituído, eventualmente, por um extrato de cannabis qualquer ou alguma outra coisa que possa ser de origem artesanal ou algo desse tipo. Eu tive a oportunidade de participar de uma banca, de um trabalho científico, onde era gerar uma nota técnica para o Ministério da Saúde quanto ao uso dos canabinoides. E teve uma revisão sistemática e teve uma introdução também com uma revisão histórica. Então, eu li, o que eu fiquei assim, muito impressionada é que os relatos datam da China. Sim, sim. Né? Milênios antes da era cristã. Exato. O uso das propriedades, né? Sim. Da cannabis. Da cannabis. Mas e já na época, no tratamento de dor, né? Então, dor é algo em que a humanidade utiliza o canabinoides desde o começo mesmo, né? As farmacopeias de 4 mil, 6 mil anos atrás constam lá canabinoides. E você pode explicar para a gente, assim, o que é um fitocannabinoide, na verdade, para ficar mais claro, e os nabiximols? Tá. Tá. Perfeito. Quando a gente fala de canabinoides, nós estamos falando de moléculas que vão interagir com o nosso sistema endocannabinoide. Todo mundo tem um sistema endocannabinoide, receptores CB1, receptores CB2. É interessante, Cláudio, que o receptor CB1 é o principal receptor acoplado à proteína G do sistema nervoso central. Então a gente tem mais receptor CB1 no núcleo da base do que receptor de dopamina, por exemplo, né? Olha que interessante isso. Então existe um receptor praticamente ubíquo no sistema nervoso. E existem algumas classes de moléculas que são canabinoides. Existem os endocannabinoides, que são os agonistas, são os ligantes desses nossos receptores, produzidos pelo próprio corpo, né? Os dois principais são a anandamida e o 2-araquidonoilglicerol. Nossa, que nome, hein? São palavrões, né? Existem os fitocannabinoides, que justamente são produzidos pela planta, né? São produzidos por plantas. A principal planta que produz canabinoides é, de fato, a cannabis, né? A cannabis SP. E existem alguns canabinoides sintéticos também. Então, existem canabinoides que são produzidos de forma sintética. Mas não são aprovados pela Anvisa. Pela Anvisa, não. Mas pelo FDA, sim. Tá, então, nos Estados Unidos, você tem 2 canabinoides sintéticos. Um é o dronabinol, que é exatamente a fórmula molecular do THC. Tá? Então, ele é aprovado nos Estados Unidos desde os anos 80 para tratamento de dor e de caquexia e de náusea do paciente oncológico. Tá? Ele é aprovado desde essa época. Existe um outro canabinoide, que é a nabilona. Ele é muito menos estudado, mas ele é aprovado pelo FDA também. Ele é um agonista 10 vezes mais potente do que o THC do receptor CB1. Mas é um canabinoide muito menos estudado e não disponível no mercado brasileiro. Então essas são as 3 principais categorias de canabinoides. E quando a gente junta o CBD com o THC, 2 fitocannabinoides, numa proporção balanceada, né? 2,7 miligramas de THC e 2,5 de CBD na verdade, por 0,1 ml, né? Então fica 27 de THC e 25 de CBD por ml. Isso é que a indústria convencionou chamar de nabiximols. Sim. Tá? Então esse um composto? É uma combinação, uma composição de 2 canabinoides, e a gente chama de fitofármaco porque o insumo farmacêutico é de grau farma, né? Então ele passa por toda a cadeia de produção de pureza e de qualificação de um insumo para fim farmacêutico. Então, eu te fazer outra pergunta baseada em experiência clínica minha, né?
Eu só prescrevo canabidiol para pacientes com esclerose múltipla com base nos estudos com qualidade de evidência que seguiram todas as normas para um estudo clínico para um medicamento ser aprovado, seja Claro. um medicamento fitoterápico ou um medicamento não fitoterápico. E eu até prescrevia Health Meds e o que eu via? Uma melhora da dor, mas da espasticidade, os pacientes falavam, não melhorei tanto. Melhorei a dor, melhorei o sono. E você acha que esse composto, né, com essa equidade de proporção entre o canabidiol e o THC, se aproximando, né, do Sativex Sim, do que existe no mercado lá e do fora. Mevatil, trará mais benefícios? Sem dúvida. Então, assim, a Health Meds, ela foca muito em inovação. E a gente conseguir trazer um produto que se assemelha ao produto que é globalmente Isso é importante aceito você explicar, né? e prescrito, isso aproxima e traz, né, a evidência na ponta, na prática clínica. Então, quando você se refere que o paciente melhorou da dor com produtos Health Meds, você está se referindo a produtos que a gente chama de full spectrum da cannabis, né? Produtos que têm uma proporção, na maioria das vezes, em torno de 30:1 de CBD para THC. E os produtos que trazem alívio da espasticidade são os produtos que são de proporção 1:1 CBD Então, e full THC. espectro, em tese, ele não teria uma grande A evidência dos trabalhos, impacto, né, na redução. a evidência dos trabalhos publicados até hoje mostra o efeito maior na dor dos produtos full spectrum. Mas quando a gente traz o nabiximols, a gente está aproximando do desfecho visto em relação à espasticidade. Foi desfecho primário Que foi o desfecho primário de todos os trabalhos. Sativex foi espasticidade. Exatamente. Foi né? desenvolvido pela GW Pharma lá no começo dos anos 2000. Tá certo. Bom, deixa eu ver mais perguntas para você. Acho que você me esclareceu tudo. Bem, foi se você ótimo, acha que né? sim, eu estou aqui à disposição. É um enorme prazer falar no Neuroimunocast. Então, agora eu queria convidar o público que assista, né, esse podcast que é esclarecedor, foi importante, esclareceu muito para mim. E acompanhe o Neuroimunocast, que mais novidades vêm por aí. Obrigado, Cláudia. Nada. Obrigado aos nossos ouvintes. E até a próxima, de repente, né? Sim.